Olá, o meu nome é Márcio Santos, esse é o canal H1 Psicanálise e hoje nós vamos falar sobre o aumento dos casos de suicídio durante a pandemia de Covid-19. Esse é um assunto extremamente delicado, então se você tem problemas com esse assunto, eu faço um alerta para que você não assista agora e assista em outra ocasião quando você se sentir mais confortável. Bom, no Japão, no ano de 2020, nós tivemos um aumento de 15% na taxa de suicídio cometido por mulheres. E, segundo a reportagem da BBC, esse aumento está muito relacionado com a violência doméstica e também com a violência sexual, já que, devido ao confinamento, as mulheres têm pouca oportunidade de fugir desse tipo de situação. E no condado de Clark, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, as escolas foram obrigadas a reabrir, porque houve 19 suicídios cometidos por estudantes durante o período da pandemia. E isso representa um aumento de 100% dos casos de suicídio em comparação com o ano anterior. E, segundo o portal UOL, esse aumento está relacionado com o isolamento social. Ele também está relacionado com a distância dos professores, que eram figuras de apoio para muitos desses adolescentes que já estavam em sofrimento, e também uma maior exposição ao abuso físico, ao abuso sexual e ao alcoolismo dos pais. Na França, durante o ano de 2020, houve um aumento de 100% das tentativas de suicídio de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. No Brasil, nós não temos números exatos sobre suicídio, porque esses dados são divulgados a cada 2 anos. Porém, de acordo com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi detectado um aumento de 90% nos casos de depressão durante o ano de 2020. E isso tudo faz com que alguns autores façam a seguinte pergunta: a terceira onda da Covid-19 vai ser psiquiátrica? E para responder essas perguntas, alguns psicanalistas, como Brigitte Dolé-Monglon, lançaram algumas hipóteses sobre esse fenômeno. Um é que a era digital tinha nos dado a ilusão de estar afastados da morte, através da robotização, das redes sociais, das altas tecnologias. E a pandemia da Covid-19 veio quebrar essa estabilidade psíquica. A pandemia abriu uma brecha, ela destruiu o nosso sistema de representações e nos obrigou a fazer uma elaboração da nova realidade. Ela derrubou a negação. Ora, esse trabalho psíquico de elaborar a nova realidade requer muita energia psíquica, que nem todos têm, e muitos fracassaram. Outra ideia defendida é que a pandemia reativou traumas antigos, ou que estavam adormecidos, ou que estavam mais amansados. E a pandemia também acelerou processos que já estavam em curso. Por exemplo, conflitos conjugais se transformaram em separação conjugal definitiva durante o período do confinamento, até por expor as pessoas a conviverem mais tempo com o que há de pior no outro. Outro problema é que o acesso ao lazer, à cultura, aos shows, ao cinema, aos esportes e ao contato social ficaram inviáveis durante esse período, o que fez com que o inconsciente ficasse mais a descoberto. Portanto, o alívio do sofrimento psíquico de origem individual, mas também doméstico, ficaram inviáveis, o que faz com que os sujeitos tenham que se deparar com as suas próprias misérias. Uma outra coisa que também foi verificada foi o aumento de um mecanismo perverso chamado renegação, que é basicamente aceitar uma realidade traumatizante e, ao mesmo tempo, negá-la ou recusá-la. E, como exemplo disso, eu posso citar as pessoas que diziam que estavam enterrando caixões vazios durante a crise dos cemitérios que teve aqui em Manaus, e também as pessoas que diziam que era necessário invadir as enfermarias dos hospitais para provar
que essas enfermarias não estavam superlotadas, que havia leito suficiente, portanto, não havia motivos para esse tipo de pânico. Ou seja, existe a morte, mas não existe a morte. Como foi citado na pesquisa da UERJ, há um aumento dos sintomas depressivos, que está intimamente ligado à solidão. Eu tenho atendido alguns adolescentes em que eles se queixam muito da falta de contato social com os colegas de escola ou com os colegas de igreja, por exemplo. A gente pode notar também o aumento dos mecanismos esquizoparanoides, que são a clivagem do eu, a clivagem do objeto e a divisão do objeto em dois, totalmente bom ou totalmente mal. E isso é muito perigoso, porque as pessoas podem separar no mundo as pessoas que são dignas de respeito e de afeto e as pessoas que são muito ameaçadoras e que devem ser agredidas ou até mesmo devem ser eliminadas. Por exemplo, políticos, etnias, como por exemplo os chineses e certas categorias profissionais. Eu não sei se vocês se lembram, mas já houve o caso de alguns profissionais de saúde serem agredidos logo no início da pandemia. E esse aumento da ansiedade de perseguição, seja ela normal ou seja psicótica, o aumento da tristeza e o aumento da frustração, consequentemente o aumento da irritabilidade, pode deixar todos nós muito mais vulneráveis à violência doméstica e violência conjugal. Porque as pessoas se sentem mais ameaçadas e se tornam mais agressivas. E, infelizmente, é mais fácil agredir quem está mais perto do que agredir quem está longe. E talvez a parte mais grave de tudo isso é que esse excesso de agressividade pode sair do mundo externo e pode voltar-se contra o próprio sujeito. O sujeito, por exemplo, diante de muito sofrimento psíquico e diante de uma culpa, por exemplo, alguém que acompanhou um doente, mas não pôde salvá-lo e esse doente foi a óbito, essa culpa faz com que a agressividade volte-se contra o próprio sujeito. E aí ele pode ter um comportamento suicida, desde pensamentos suicidas até tentativas de suicídio e até mesmo a consumação do suicídio. Então, o que fazer caso você se depare com pessoas que estão com esse comportamento suicida? A primeira coisa é ser capaz de detectar sinais de alerta. Por exemplo, as pessoas podem falar em querer morrer, as pessoas podem pesquisar na internet sobre formas de morrer, as pessoas podem se sentir um fardo, um peso para os outros, um problema para os outros. Mas, acima de tudo, o maior fator de risco são tentativas anteriores. Em outras palavras, se alguém que você desconfia que está pensando em suicídio, essa pessoa já tentou suicídio anteriormente, é muito provável que essa pessoa vá tentar mais uma vez e que da próxima vez ela seja mais eficaz e que ela possa ir a óbito. Então, após fazer a detecção precoce dos sinais de suicídio, é necessário prestar algum tipo de apoio. Muitas dessas pessoas estão ou com depressão, ou com transtornos psicóticos, ou com abuso de substâncias, como por exemplo álcool e drogas ilícitas. E a maneira mais simples de aliviar o sofrimento dessas pessoas é acompanhando-as a um tratamento especializado. No âmbito do SUS, nós temos os CAPSs, que prestam esse tipo de assistência. Também é necessário prestar um apoio comunitário e familiar. O ser humano não foi preparado para viver em um distanciamento social. É necessário substituir o termo distanciamento social por distanciamento físico, mas com proximidade social, por exemplo, através do contato por videochamada, através de redes sociais. Se uma pessoa ainda está com esse risco de suicídio, também é necessário esconder objetos pérfuro-cortantes, como facas. Remédios que possam levar a óbito, eles devem também ser escondidos. E, obviamente, para quem tem arma de fogo em casa, é necessário esconder. Eu, por exemplo, atendo pessoas que têm arma de fogo e se eu percebo que há risco de suicídio, eu peço para que essas pessoas entreguem a arma de fogo a outra pessoa habilitada para guardar pelo menos durante um mês. Em caso de emergência, é necessário ligar para o SAMU, que é o número 192, no caso de uma emergência em que há ferimento, em que há risco de morte iminente.
E no caso de alguém que está pensando muito em cometer um suicídio, existe também um outro recurso muito bom, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele pode ser acessado através do número telefônico 188. O serviço funciona 24 horas e é gratuito. Bom, eu agradeço a sua atenção, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e, se for possível, curta, compartilhe e me ajude a fazer esse canal a crescer mais um pouco. Muito obrigado!